my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. Fala, gente, tudo bom? Olha só, eu tenho dado para vocês aqui no canal muita dica de viagem pelo Brasil, né? Nesse período que a gente tá confinado, para quando a gente conseguir começar a voltar a viajar de novo, experimentar um pouco esses destinos fantásticos que a gente tem. E é o seguinte, eu vou começar a partir de hoje, como a gente tá aí já chegando no final do ano, e se Deus quiser vai começar a acontecer as reaberturas de fronteiras, eu vou começar a dar dica para vocês a partir dessa semana sobre viagens internacionais, lugares pra gente começar a visitar no pós-pandemia, assim que começar a ter voo internacional de novo, principalmente para a Europa. Daí, né, gente, com o fluxo interminável de imagens de lugares incríveis nas mídias sociais, fica muito difícil a gente escolher um destino, né? Na Europa, então, ó, nem se fale. Mas vejam bem, tem um destino escondidinho entre a França e a Itália, ali no Mediterrâneo, que precisa ser visto com um olhar muito especial, com uma estética bem singular. Então, ó, nesse episódio eu quero provocar vocês a mergulharem na cultura e no luxo desse lugar de lindíssima geografia, toda recortada por montanhas e penhascos, contrastando com o azul do mar Mediterrâneo. Tô falando, lógico, do Principado de Mônaco, na Riviera Francesa, pessoal. Uma minúscula cidade-estado apelidada de Playground dos bilionários. E 32% da população de lá é realmente milionária, tá? Imagina só um lugar onde não tem pobreza, não tem morador de rua, ninguém declara imposto de renda, um lugar rico e seguro. Mas para entender o que significa literalmente aquela expressão luxo e riqueza francesa, você vai precisar assistir esse episódio. Bora comigo? Então, gente, eu me inspirei a falar para vocês sobre esse destino depois de ler essa semana um artigo falando das tendências das viagens pós-pandemia, da prioridade que as pessoas vão ter para lugares menores, com menos aglomerações, mais organizados, de como os destinos que primam por experiência desse tipo vão encabeçar a lista dos desejos de muita gente. Daí eu pensei, caramba, Mônaco, que eu amo tanto, se encaixa exatamente nesse perfil. Mônaco, fundado em 1297, é um dos 6 microestados da Europa e um dos 24 do mundo, uma das 48 monarquias da atualidade, tá? E há mais de 7 séculos é a casa dos Grimaldi. O dinheiro por lá é o euro, a língua oficial o francês, mas todo mundo fala inglês. Não precisa de visto e não precisa de vacina contra a febre amarela. Ó, a temperatura é boa o ano inteiro, apesar e principalmente de ficar atrás dos Alpes franceses, como a cidade fica nas margens do Mediterrâneo, portanto voltada para o sul, suas temperaturas são sempre agradáveis, mesmo em janeiro, fevereiro, que é alto inverno na Europa, as mínimas em Mônaco são de aproximadamente 10 graus. Isso porque os ventos do norte são contidos pelos Alpes e não chegam até essa região. 21% da população é de monegascos, que nasceram lá, né? E o restante é dividido entre franceses e italianos. 19 de abril de 1956 foi uma data muito importante para o Principado. Foi quando o príncipe Rainier III casou-se com a princesa Grace, a então atriz americana de Hollywood Grace Kelly, que ao se casar deixou de ser atriz e assumiu o título de princesa de Mônaco, Grace Patrícia Grimaldi, a nova Chantelaine. E para quem não sabe, infelizmente, 30 anos depois, em 14 de setembro de 1982, aos 52 anos, ela morreu num acidente de carro num penhasco ali mesmo em Mônaco, deixando seus 3 filhos, Caroline, Albert e Stephanie, na época com 25, 24 e 17 anos. Com os filhos deixados pela amada princesa, a dinastia Grimaldi cresceu bastante e tem sacudido também bastante todo o Principado. Como as histórias dessa família já renderam alguns filmes, deixa eu abrir um aspas aqui rapidinho e contar pra vocês o que eu sei da atual família real Grimaldi. Bom, é o seguinte, a filha mais velha, a princesa Caroline, atualmente embaixadora da Unesco e presidente da Fundação Princesa Grace, tem 4 filhos, Charlotte, Alexandre, Andrea e Pierre. O filho do meio, Albert, desde 2005, após a morte do príncipe Rainier, seu pai, né, é o atual príncipe soberano Albert II. Ele é formado em ciências políticas e nos últimos anos vem se dedicando bastante às
questões ambientais e é membro do Comitê Olímpico Internacional. Ele e sua esposa Charlene, princesa de Mônaco, têm filhos gêmeos, os pequeninos Gabriela e Jacques, que aliás Jacques vai ser o sucessor do pai no trono. E ele tem ainda 2 filhos mais velhos, tá? Que ele reconheceu paternidade através de exames de DNA, que é o Alexandre Coste e a Jasmine Grace Rotolo. E a filha mais nova, Stephanie, tem 3 filhos, Luiz, Pauline e Camille. Os 2 primeiros de um casamento relâmpago com um guarda-costas do palácio, e a terceira filha, também filha de outro guarda-costas real do palácio. Fecho aspas aqui, fofocas à parte. Ok. Mas eu tinha que contar essas fofocas palacianas pra vocês, pra quando vocês estiverem andando por lá, derem de cara com o castelo, vão lembrar do que rola lá em cima da montanha. Ó, já eu vou contar pra vocês como a gente faz pra chegar, onde ficar e quanto custa um rolê por Mônaco, tá? Mas agora, deixa eu falar o seguinte, apesar de todo o glamour e grandeza, a notícia boa é que sim, dá pra ir pra Mônaco de forma econômica. Até porque, pessoal, se em algum plano de viagem à Europa você não considerou nem pensou em passar pelo menos uns 3 dias em Mônaco, eu vou te convencer com esses episódios, você não sabe o que tá perdendo. Challenge accepted. Imagina você conhecer um país-cidade com uma área com um pouco mais de 2 km², tipo alguns quarteirões do seu bairro, por exemplo, que aliás, ó, Mônaco caberia até dentro do Central Park de Nova York, não sobraria espaço, e onde moram só 38.300 pessoas, das quais 1 de cada 3 são milionárias. Mônaco, gente, tem a densidade populacional mais alta do mundo e o segundo PIB per capita também do mundo. Ó, só que se depois desse vídeo você também resolver que quer se mudar pra lá, não vai sair barato não, tá? Ixi. O preço do metro quadrado é de quase 50 mil euros, mais caro do que Nova York e Hong Kong. É só pra gente passear mesmo, combinado? E claro que com esse tamanho, tudo tem que ser perfeito, é considerado um dos destinos mais seguros do mundo pra gente viajar. Pra vocês terem uma ideia, o sistema de vigilância é inacreditável. Todos os cantinhos da cidade, todos têm câmeras de segurança, praticamente nada escapa desse Big Brother monegasco. Dizem por lá, inclusive, que joias foram feitas para passear nas ruas e não para serem guardadas nos cofres. Lá eles conseguem, né? E como chegar? Gente, a Riviera Francesa, ou Costa Azul, Côte d'Azur em francês, né? Isso é nome por conta das águas azuis do mar Mediterrâneo. Abrange, além de Mônaco, várias outras cidades, tá? Nice, que é onde tem o aeroporto, Cannes, Saint-Tropez, Èze, Antibes, Villefranche-sur-Mer e mais 22 microcidades. A melhor forma de chegar lá é através de Nice, tá? Você pode chegar de avião, uma passagem, por exemplo, do Brasil para Nice pode ser via qualquer grande cidade da Europa, todas têm conexão para lá, tanto as cidades de Portugal, da Espanha, da França, da Inglaterra, da Suíça, da Alemanha, qualquer cidade grande da Europa vai ter voo para Nice. Agora, no pós-pandemia, as passagens estão custando, olha isso, entre 3.000 e 3.500 reais. Estou falando de 600 a 650 dólares, tá? E os financiamentos em até 10 vezes sem juros. E agora, gente, é hora de fazer bons negócios pro ano que vem, principalmente, hein? Já que vocês vão passar por Nice, fiquem sabendo o seguinte, ela é a capital da Riviera Francesa, uma das mais bonitas cidades da França, é bem estruturada, recebe milhões de turistas, principalmente no verão, então merece uma parada de algumas noites por lá, seja na ida ou na volta da viagem que você fizer para Mônaco. Anota essa dica aí. E como se locomover, então, de Nice até Mônaco? Várias formas a gente tem de chegar em Mônaco depois que a gente chega em Nice. De Tello, por exemplo, que é um trem de alta velocidade, a viagem com esse trem é de 13 km e dura mais ou menos uns 15 minutos da estação Nice-Ville até a estação Mônaco-Monte Carlo. Se for essa opção, tem que comprar a passagem do trem com antecedência, tá? Vai custar menos de 10 euros e do aeroporto de Nice até a estação de trem, você vai gastar em média 35 euros o táxi e vai demorar 7 minutos para chegar. Tô colocando um link aqui, tá? Para vocês poderem ver no Trainline as passagens e já comprar antes de sair do Brasil, né? Outra opção é ir direto de táxi. Do aeroporto de Nice até a porta do hotel em Mônaco, um táxi vai custar 70 euros. E um táxi limousine, 100 euros. Os táxis levam 4 pessoas, ou seja, é o preço de um traslado de qualquer grande aeroporto da Europa para o centro da cidade, exceto, claro, Lisboa, que a gente sabe que o aeroporto é pertinho do centro. Terceira opção, de helicóptero. Já pensou nisso? Imagina se você quiser chegar chegando, mas chegando de verdade, tá? Essa é uma opção diferente, né? E é por um preço razoável, viu? Considerando toda a facilidade envolvida. E, gente, tem pouquíssimos lugares na Europa que oferecem esse serviço. Chegar de helicóptero em Mônaco vai ser um dos passeios mais incríveis que você vai ter feito na vida. Acredita em mim. E quanto custa? Do aeroporto de Nice até o heliponto de Mônaco, já que Mônaco não tem aeroporto, pela Monac Air, custa 160 euros por pessoa. Agora, se você comprar ele de volta, 280.
Cada helicóptero leva até 6 pessoas e a viagem dura 7 minutos. Só que é o seguinte, atenção à bagagem. Eles só levam uma bagagem de até 21 quilos por pessoa, tá? Se se interessou, link aqui da Monarch Air para vocês verem direitinho os horários. E se eu te contar que também é super viável dar uma escapadinha para Mônaco em uma viagem que você fizer para Paris. Já pensou nisso? Sabe daquele up na sua Paris Trip? Olha só, das 7 da manhã às 9 da noite tem 9 trens que fazem o trecho Paris-Mônaco. Gente, são TGVs, que é aquele luxo só, né? Também esses trens vão via Nice. Essa viagem demora 8 horas e 40 para atravessar a França, percorrer esses 690 quilômetros, isso já com as paradas e conexões. E os preços dessa passagem de trem começam em 25 euros e vão até 260, dependendo de onde você quiser sentar, qual vagão, qual classe, etc. E também compra com antecedência, tá? Agora vamos falar onde ficar, né? Mônaco sempre remete a Monte Carlo. Monte Carlo é o melhor lugar para ficar em Mônaco, sem dúvida. É o mais luxuoso, é onde fica inclusive o circuito de Fórmula 1 e é ao lado do Opéra e do Cassino de Monte Carlo, além de uma grande variedade de ótimos restaurantes, lojas de grife, shopping centers e, claro, hotéis super luxuosos. Tem também Mônaco Ville, que é o centro de Mônaco, tá? É outra ótima opção, do ladinho ali de Monte Carlo, que é onde fica inclusive a Catedral de Mônaco, o Palácio do Príncipe e o Museu Oceanográfico. Claro, também lojas, restaurantes, cafés, bares, hotéis, menos caro do que Monte Carlo, porque a gente está no centro, tá? E o segredo para encontrar bons preços de hotéis em Mônaco é o mesmo de todos os destinos, fazer com bastante antecedência e fugir das datas dos grandes eventos, no caso de Mônaco, Grand Prix de Fórmula 1 e o Mônaco Open de tênis. Para dar um cheirinho para vocês verem que tem hotéis com preços bem similares a qualquer outra cidade da Europa, eu dei uma pesquisada, tanto agora para novembro de 2020, quanto março e abril de 2021, e eu encontrei ótimos preços em várias categorias, tá? Claro que nas categorias 4 e 5 estrelas são mais caros, mas baratos comparado com Paris, Londres e Milão. No geral, seguem o padrão de tudo que é lugar. Os mais baratos estão no centro e os mais caros nos bairros luxuosos, nesse caso aqui de Mônaco, Monte Carlo. Deixa eu contar o seguinte então, de 2 para 5 estrelas nessa ordem, preços por apartamento para 2 pessoas por noite, tá? Começando, Novotel Monte Carlo, Columbus, Fairmont, Monte Carlo Bay Resort, Port Palace, Hermitage, Monte Carlo Beach, tem o Le Méridien, tem o Super Top Hotel de Paris e tem ainda o Metrópole Monte Carlo. Deixa eu falar para vocês do dialeto monegasco. Tem uma coisa que aconteceu comigo, que talvez aconteça com você também quando você estiver chegando lá e passeando pelas ruas e ouvir as pessoas conversando. Você vai perceber que apesar do francês ser um idioma predominante e muita gente fala italiano, alguns deles vão estar falando uma língua meio que estranha. Poxa, vais pas gagner la fugaça. Enfin, Victor, c'est de la corruption, ça. Esse é o tal do monegasco, tá? Que é um dialeto de uma língua lígure do século XIII, quando Mônaco pertencia a Gênova. E é uma variação do dialeto genovês, portanto. Os linguistas que me perdoem, mas para mim parece mais uma bagunça entre o francês e o italiano, na mesma linha do que a gente encontra no dialeto catalão lá quando a gente vai para Barcelona, na Catalunha, né? À l'issue des épreuves écrites du concours de monégasque, Gente, nesse primeiro episódio eu contei para vocês um pouco da história do Principado, como ir e onde ficar, certo? Eu volto na próxima semana falando das coisas mega interessantes que a gente tem para fazer por lá. Muitas delas bem glamourosas, tipo como alugar uma Ferrari ou um Lamborghini e sair de rolê pela Riviera Francesa, que tal? E claro, você já sabe, né? Quem tá curtindo o canal e for novo por aqui, por favor, se inscreve, deixa seu like se gostou do vídeo, seus comentários aqui embaixo. Me segue também lá no Instagram e eu tenho o Lip Travelcast, que é um canal meu de podcasts que tá em todas as plataformas de áudio. Gente, semana que vem volto para vocês com o segundo episódio de Mônaco, tá? Fica atento aí. Tchau, tchau, fui! Thank you.